Teu bom perfume, primeira essência. Bom dia, paz do Senhor, seja bem-vinda, minha amada, à nossa live de quarta-feira. Seja muito bem-vinda. Nós vamos hoje compartilhar uma mensagem poderosa que eu tenho certeza que essa mensagem vem para nos edificar, nos encorajar nessa missão que o Senhor nos confiou nesta terra. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor. Vê se chega mais alguém para a gente iniciar a nossa live de hoje, do devocional Diário com Jesus. Quer dizer que eu sou muito feliz por ver você aqui diariamente conosco. Para mim é uma honra ter você aqui. Olha como Deus faz, né? Ele nos conecta através desse canal. Primeiro, o canal que é o caminho principal, que é o nosso Senhor Jesus, que é maravilhoso, que transforma a nossa vida. Só Ele faz o que nós não conseguimos fazer, só Ele nos ajuda a entender o que nós não tínhamos compreensão anteriormente. Como Deus é lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Eu vou iniciar o nosso devocional. Sei que vai chegando mais alguém à medida do percurso da nossa meditação de hoje. E eu quero desejar a todos que vão receber esta mensagem, você que está aqui comigo agora, primeiramente eu quero dar um bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na sua palavra. Ontem nós trouxemos uma meditação que mexeu muito comigo e essa meditação ela ainda está aqui fervendo, ardendo no meu coração, porque ela tem muito a nos ensinar. Nós meditamos na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, e a palavra diz que, embora fosse filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. Jesus ele veio a esta terra e mesmo sendo filho de Deus, enviado de Deus para cumprir uma missão muito importante, ele precisou passar por todas as fases da vida que um ser humano passa. Ele nasceu, ele cresceu, ele se desenvolveu e ele chegou o momento de partir. Mas assim como nós que somos humanos, nós pessoas passamos por dificuldades, tribulações e aflições, ele também passou. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje, nesta nossa meditação, é alguns pontos que nós precisamos compreender, guardar e praticar, porque nós estamos também nessa jornada da vida, nós estamos numa jornada em que nós precisamos ser aperfeiçoados, desenvolvidos diariamente para cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Assim como Jesus veio a este mundo, nós também fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Nós que temos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, como o único que nos leva a Deus, nós compreendemos que temos uma missão nessa terra. E será se nós estamos cumprindo esta missão? Será se nós estamos nos esforçando, nos preparando para fazer o que Deus nos chamou para fazer nessa terra? Então a primeira coisa que eu anotei para compartilhar com vocês é que Jesus tinha uma missão e a sua missão era salvar a humanidade. Assim também nós temos uma missão. Jesus, antes de partir, ele disse: ide ao mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Ele diz: ide, vá, se movimente.
é uma ordem, é uma ordenança que Jesus deixou para todos nós que decidimos seguir os seus passos. Então nós temos sim uma missão muito especial. E não é só os missionários que partem, que deixam tudo, que abandonam suas vidas e vão para viver em prol do Evangelho. Não é só esse tipo de missão. A missão nós fazemos onde nós estamos. É na sua família, é na nossa família. Nós fazemos missão dentro da nossa empresa. Você que é empresário, empreendedor, você que é colaborador também, você tem uma missão onde você está. É com a vocação que o Senhor confiou a você. Você tem habilidades, nós temos talentos, vocações que o Senhor colocou dentro de nós. Então, cada um, com o seu jeitinho de ser, com a sua especialização, com a sua especialidade, você veio e você pode fazer a missão com o que o Senhor entregou nas tuas mãos. Então, uma missão, o que ela exige de fato? Ela exige clareza sobre o propósito. E isso Jesus, ele tinha plenamente a certeza dentro de si qual era o seu propósito nessa terra. Porque ele sabia que veio para cumprir uma missão. E para cumprir uma missão, ele precisava ter clareza do seu propósito aqui na terra. E nós temos clareza do nosso propósito? Será se nós estamos cientes para que de fato nós fomos chamados? Será que eu estou ciente? Será se eu sei o porquê que eu estou aqui nessa terra? Qual é de fato a motivação que me motiva a viver? Porque nós passamos a vida inteira buscando por algo. Assim, eu creio que foi também com todos aqueles antes de ter Jesus na sua vida. Nós andávamos buscando preencher um vazio que existia dentro de nós, um vazio existencial. Parece que a vida não tinha muito sentido e a gente buscava preencher esses vazios nas coisas, nos lugares, nas viagens e até mesmo com pessoas. Mas nada disso. Essas coisas são importantes sim, mas nada disso preenchia o nosso vazio existencial. E assim é com o propósito. Quando nós compreendemos qual é o nosso propósito, o que nos motiva, o que me mantém hoje de pé, o que me mantém hoje de pé, o que me impulsiona todos os dias a acordar e desfrutar do dia que o Senhor reservou para cada um de nós. E a segunda coisa que uma missão exige é foco, é determinação. Foco no público-alvo, foco no valor que você vai ofertar, seja nos seus negócios, seja no seu ministério, seja na sua vida, dentro da sua família. Jesus, ele não perdeu em nenhum momento o foco. Ele sabia o motivo dele estar nessa terra. E ele foi tentado também assim como nós somos tentados diariamente. Mas ele resistiu às ciladas do inimigo. Ele resistiu às tentações que estavam à sua volta. E ele foi também levado ao deserto. Tanto que aqui a mensagem, a palavra diz que ele, embora fosse filho de Deus, ele aprendeu a obediência, a obedecer a Deus, sofrendo as coisas nessa terra. Então, tudo que nós passamos de dificuldades, os desafios, as incertezas, ele também passou. Mas ele tinha algo muito importante, que era a convicção, a certeza da sua identidade. Ele sabia quem ele verdadeiramente era. Ele era o Filho de Deus, que veio a esta terra com esta missão, determinado a vencer, porque não existia plano B. Entende o que Deus quer falar conosco hoje aqui? Glória a Deus. Estamos só nós aqui agora no momento, mas eu tenho certeza que o Senhor está falando, tanto comigo como com você, minha amada, e vai falar com todos que vão receber essa mensagem. Todos que vão. Nós precisamos compreender e tomar posse de quem nós somos verdadeiramente. Tem muitas pessoas vivendo o falso eu, criando uma imagem de uma vida ilusória, querendo agradar os outros, se comparando com o outro, vivendo para o outro. Mas nós, quando nós compreendemos que nós estamos aqui
para viver trilhando os passos que Jesus trilhou nessa terra, nós entendemos que nós somos únicos. Você é única, você é único. Você tem algo que o outro não tem. Então nós somos especiais para Deus. E se nós focarmos no nosso alvo, que é Cristo Jesus, nessa caminhada tão difícil que é a jornada da vida, mas é uma jornada extraordinária quando nós ressignificamos tudo o que acontece conosco. As coisas ruins, nós ressignificamos em aprendizado, porque a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem, mas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que conhecem a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados para cumprir um propósito nessa terra. E Jesus, ele sabia quem ele era. Ele tinha plena convicção. Isso já é mais um aprendizado para cada um de nós. Será que eu sei quem verdadeiramente eu sou? Por que eu estou aqui? Para que eu fui chamada? Então essa confusão, às vezes, ela gera na nossa mente e ela nos afasta do propósito de Deus. Porque quando nós nos firmamos na palavra, como todos os dias nós estamos aqui, buscando aprender, porque é na palavra que nós encontramos as instruções, as ordenanças, é nela que nós encontramos quem nós somos verdadeiramente. Somos filhos de Deus. Somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Nós compreendemos o verdadeiro sentido da morte de Cristo na cruz, o seu sacrifício, o porquê do seu sacrifício, porque foi naquele momento em que a sua missão foi cumprida nessa terra. E essa missão, ela nos deu acesso ao trono de Deus, a nos conectarmos com Deus. Ele rasgou aquele véu que impedia que nós interagíssemos, nos conectássemos, tivéssemos relacionamentos com o Pai, com o nosso Senhor. Uma vez que o homem foi afastado de Deus, separado por meio do pecado. Assim nós nascemos no pecado, mas nós temos o pecado removido da nossa vida. Nós temos a nossa vida restaurada quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Continuando com a meditação, ele diz: a esse tempo temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha o que o escritor de Hebreus nos fala, que tem muitas coisas para ser explicada para nós, mas nós dificultamos as coisas. Ele diz aqui: vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O que o escritor de Hebreus quer nos dizer com esta palavra? Que nós dificultamos a nossa jornada. Nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento. Assim como Jesus veio, foi melhorado, aprimorado, aperfeiçoado, até ele chegar ao ponto de ser o que Deus chamou para que ele fosse nessa terra. Ele foi capacitado e forjado. E ele não foi forjado de uma forma bonitinha ali que ele não sentiu dores. Ele foi provado assim como nós somos nessa terra, e muito mais do que nós somos provados, porque ele sentiu todas as dores, ele carregou todas as nossas aflições, ele sentiu e ele levou consigo todas as enfermidades, ele sofreu o peso do pecado no nosso lugar. Então ele sabe exatamente o que nós passamos, ele sabe exatamente qual é a sua dor, tudo que você já passou. E assim, sabendo, conhecendo as nossas dores, ele intercede junto a Deus por nós. Que coisa linda, não é verdade? Que coisa maravilhosa. E infelizmente existem pessoas que não meditam na palavra e dizem que a Bíblia é sagrada. Não é sagrada, é apenas um livro de história. Mas mal eles sabem que aqui são as revelações, estão as revelações de Deus. É um livro espiritual que nos alimenta e nos prepara para vencermos nessa vida. Então o escritor de Hebreus, ele fala e deixa bem claro que nós dificultamos o nosso processo.
Nós, à medida do momento que nós estamos só correndo atrás das coisas nessa vida, de sustento, de dinheiro, de pão, de alimento, de alegria, nós às vezes negligenciamos a palavra de Deus. Então, nós buscarmos ler a palavra de Deus todos os dias, a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados. E muitas pessoas têm preguiça de ler a palavra. E, de fato, às vezes dá sono, até para orar, mas nós precisamos perseverar e colocar isso como um hábito diário na nossa vida. Quando isso se torna um hábito, ou seja, todos os dias você se propor a meditar na palavra, a ter um tempo de qualidade com Deus, orando, assim como Jesus nos ensinou na sua palavra. Nos evangelhos todos nos mostram Jesus o tempo todo orando, se relacionando, buscando direção de Deus. Se nós colocarmos isso nos nossos hábitos diários, você vai ver, você não vai mais sentir sono, você vai ter prazer em ler a palavra. E Deus vai te revelar tantas coisas extraordinárias, vai te aprimorar, vai te desenvolvendo no caminho. E você vai entendendo que todas as provações, as dificuldades que nós passamos, é uma preparação para, assim como Jesus, que a palavra diz que ele foi aperfeiçoado e assim ele se tornou o autor da salvação. Nós também precisamos, se Jesus precisou passar por todos esses processos, quem somos nós? Quem somos nós? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Faz sentido para você? Faz sentido o que Deus nos traz na sua palavra? Nós precisamos de planejamento para agirmos. Se nós entendemos que nós temos uma missão, seja nos nossos negócios, seja na nossa família, no nosso ministério, na igreja, na comunidade, em qualquer coisa que você vá fazer, nós precisamos, primeiro, ter clareza do propósito para cumprir a nossa missão. Assim, quando nós temos clareza do propósito, nós já sabemos a direção. E as nossas decisões, elas ficam mais fáceis de serem tomadas. Se eu sei para onde vou, então eu vou me preparar para ir para esse lugar, entende? Então, quando eu entendo, quando eu sei exatamente para onde eu estou indo, eu sei trilhar os passos para chegar lá. E quando eu não sei, eu peço ajuda, mas eu já sei o que eu preciso fazer. E quando eu sei disso, eu vou me esforçar para fazer, para aprender, buscar pessoas que já passaram por esse processo, buscar alguém, um especialista que já conheça o processo e venha me ensinar para que eu venha chegar lá também. Então, nós precisamos exatamente entender isso. E aqui o escritor ainda nos diz que nós já éramos para sermos mestres no que nós fazemos. Eu não sei qual é a tua profissão, tua vocação, qual é o teu papel nessa sociedade e onde você está agora, o local que Deus te colocou. Mas nós, você, eu também estou inclusa nisso. Nós já éramos para ser mestres no que nós fazemos, no talento que Deus nos entregou. Mas eu sinto agora de dizer algo para você. Tem talentos aí dentro de você que você ainda não está utilizando. Tem talentos que você enterrou e você está deixando de usar algo tão grandioso e valioso que Deus entregou nas tuas mãos. Usa o que você tem para cumprir a tua missão. Às vezes tem pessoa querendo ser igual ao outro, usar um talento que o outro tem que ele não tem dentro dele, está desperdiçando o que Deus colocou dentro dele, que é especial e é único. Entende? Deus é maravilhoso e como a sua palavra nos traz grandes instruções de sabedoria. Se você concorda, depois curte esse vídeo que vai ficar gravado, essa live, comenta para que alcance mais vidas. Se está fazendo sentido para você, continua que nós já vamos terminar, mas nós vamos concluir a mensagem que o Senhor nos entregou hoje. Então a palavra nos diz aqui que nós já éramos para sermos mestres, especialistas no que nós fazemos. E ele diz, é preciso, novamente, que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 12. O que ele quer dizer com isso? Porque existem princípios que nós precisamos cumprir
nessa terra. Nós precisamos conhecer primeiramente quais são esses princípios e vivenciá-los. Vivenciar, praticar, que eles sejam parte da nossa rotina. E que esses princípios, ele vem aqui através da palavra, que estão as revelações. Quando a palavra nos traz esse termo oráculo, são as revelações de Deus, as revelações do Senhor estar na sua palavra. Então, aqui o escritor nos chama a atenção exatamente para nós buscarmos tomar posse da nossa identidade, de quem verdadeiramente nós somos, porque assim nós entendemos qual é o nosso propósito. E sabendo o nosso propósito, nós temos clareza para onde nós estamos indo. Tem muita gente aí andando sem direção. Vocês já perceberam? Quantas vezes nós mesmos nos perdemos no meio do caminho, mesmo já andando com Cristo, porque nós desviamos o nosso foco em algum momento? Quantas vezes nós estamos desviando do nosso caminho? Quantas vezes nós queremos fazer só o que o concorrente ali está fazendo e não estamos cuidando da nossa grama, olhando para a grama do vizinho e não estamos cuidando do nosso jardim. E aí nós olhamos para o lado e nós vemos as pessoas florescendo e nós não. E aí? Desviamos do foco. Desviamos do nosso propósito, da nossa missão. Então, que esta palavra hoje venha, primeiramente, edificar a nossa vida e nos trazer clareza de que nós estamos aqui, assim como Cristo veio para cumprir a nossa missão na terra. Jesus, antes de vir, ele já era, porque a palavra de Deus diz que antes já na eternidade, ele já era, ele já existia. Assim também a palavra nos orienta que nós fomos formados criados à sua imagem e semelhança. Então, a essência que nós buscamos hoje, o que nós buscamos ser hoje, que é aperfeiçoados nessa trajetória, santificados, para que nós venhamos chegar no final dessa jornada como vencedores, com essa corrida já percorrida com a fé, e receber a nossa coroa para o céu de glória. Glória a Deus. Nós vamos, sim, nós vamos perseverar. Então nós estamos nessa jornada para entendermos quem nós somos verdadeiramente. E nós somos filhos e filhas de Deus. Não se esqueça disso. E nós precisamos seguir o passo de Jesus Cristo. Glória a Deus. A Lídia falou que o final está ruim. É o áudio, o vídeo que está ruim, eu não entendi. Não entendi, só compartilha para que eu entenda aqui, tá bom? Então, nós entendermos que nós somos chamados por Cristo e nós estamos nesse processo de conversão completa. Então, nós precisamos melhorar a nossa forma de pensar. A imagem congelou e ficou sem som. Meu Deus, será que é minha internet? Vai ficar gravado, tá bom? Qualquer coisa você pode pegar de onde você parou aqui. Mas, em nome de Jesus, o vídeo vai completo para o ar certinho, em nome de Jesus. Então, nós precisamos tomar posse disso. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor. E nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A nossa natureza antiga, ela ficou para trás. E nós precisamos renovar a nossa mente diariamente. Porque quando nós renovamos, buscando esse renovo que Cristo nos traz através da sua palavra, nós vamos cada dia mais sendo aperfeiçoados. Nós vamos cada dia mais nos aproximamos da nossa essência anterior, que é criados à imagem e semelhança de Deus, e focar na missão. Foco na missão, foco no seu negócio, foco na sua família, foco em você. Você precisa se firmar nisso e esquecer das distrações do mundo. Ontem à noite eu abri o celular e fui verificar antes de orar, antes de dormir, algumas mensagens. Nossa, quando eu abri o YouTube, é uma jorrada de coisas, de informações. Quando eu abro o Instagram, se eu não tiver cuidado com quem eu vou seguir, quais são o conteúdo que eu vou absorver, aparece um monte de coisas, até coisas que a gente não está seguindo. Mas é isso, o mundo está assim, está cheio de confusão, informações
por todos os lados. E nós precisamos escolher bem de que fonte nós vamos beber. Quem são as pessoas que nós vamos ouvir? Porque isso vai estar entrando dentro da nossa mente e vai estar entrando no nosso coração. Então, que essa palavra, meus amados, você que chegou já agora, na metade, no final da live, volte, ela vai ficar gravada. Assista desde o início, que eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma orientação muito importante. Nós falamos de identidade, de propósito, de missão, de desenvolvimento nessa jornada. Que a palavra é maravilhosa, a palavra nos instrui e nós precisamos nos alicerçar, nos fundamentar nessa rocha que é Jesus. Construir os nossos planos, os nossos projetos em cima da palavra, firmados nos princípios que nos norteiam para que nós tenhamos uma vida próspera nessa terra. E prosperidade, nós que entendemos a palavra, que compreendemos as revelações de Cristo, de Deus nosso Senhor, nós entendemos que prosperidade não é só prosperidade nas riquezas, no profissional, nas finanças. É prosperidade em todas as áreas da vida. É você ter paz, é você ser pleno em todas as áreas da tua vida. Porque tem gente que só tem dinheiro nessa vida e lhe falta o principal. Primeiro, relacionamento e intimidade com Deus. E segundo, lhes falta o entendimento que nós somos dependentes do Senhor e que nós precisamos obedecer. Porque Jesus obedeceu, ele foi obediente ao Pai até o final. E ele é o nosso exemplo de vitória, de prosperidade, de receber e acessar as promessas de Deus. Você tem promessa para o seu negócio prosperar. Você tem promessa para a sua família prosperar. Você tem promessa de prosperar onde o Senhor te colocou, no seu ministério, na sua vida. Mas nós precisamos acessar. E o Senhor só vai nos entregar quando nós estivermos preparados. Nós temos muitas promessas que o Senhor entregou para cada um de nós. Mas a primeira condição para nós recebermos a promessa é receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é quem abre o caminho, ele é quem nos conecta com Deus, ele é quem nos reconcilia e perdoa os nossos pecados. É por meio dele que nós somos justificados perante a Deus. Esse é o primeiro ponto para recebermos as promessas de Deus. O segundo é buscarmos seguir a Jesus, andando, trilhando os seus passos, assim como ele andou nessa terra, seguindo os princípios, os ensinamentos, porque Jesus, ele foi o maior exemplo de líder, o maior exemplo de servidor nessa terra, foi o maior empreendedor, o maior investidor de todos os tempos, o maior empresário foi ele. Ele foi o maior entre todos e ele é e sempre será. Então, que essa palavra, meus amados, meu irmão acabou de chegar aqui também, já estamos no final, mas volta, assiste esse vídeo desde o início, que Deus vai trazer muita iluminação para a tua vida, para os teus negócios, para a tua família. E que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem, essa palavra maravilhosa, que eu tenho certeza que o Senhor vai te levar para um nível muito maior e a tua vida não será a mesma depois desta palavra. Que Deus te abençoe grandemente, tenha um bom dia, que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, tendo clareza do seu propósito, sabendo quem você verdadeiramente é e cumprindo a missão que o Senhor te confiou nesta terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?